Oi, gente. Meu nome é Dr. Paulo Gustavo e hoje nós vamos falar sobre glúten e lactose. É mito ou verdade, né? Essa conversa que retirar glúten dos alimentos é importante para a saúde. E por que isso por que isso hoje é muito discutido? Eu acho que isso parte do princípio da ignorância de muitas pessoas que não entendem o que o glúten faz de malefício para a saúde da gente. E as pessoas que mais comentam sobre isso, são as pessoas que dão mais opiniões sobre o glúten, são as pessoas que menos estudam sobre o glúten. Então, para a gente falar do glúten, a gente tem que, primeiramente, entender sobre o trigo. O trigo hoje, no nosso país, no Brasil, ele é transgenicamente modificado, né? Então ele é transgênico. O trigo de antigamente, da época de Jesus, era um trigo que tinha 14 cromossomos. O trigo hoje, ele foi tão mutado geneticamente, sofreu tanta transgenicidade, né? Que hoje ele tem 28 cromossomos. Então ele dobrou o número de cromossomos. Só que o nosso corpo, ele não se adapta a isso. É impossível ele adaptar a isso, essa mutação do trigo. E quando a gente pensa no glúten, a gente pensa na farinha de trigo, água e energia, para formar uma liga. Essa liga é o glúten, que é colocado em diversos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, né? Nas padarias usam muito glúten porque ele vai dar o quê? Liga aos alimentos. E o que a gente tem que entender também sobre o glúten, que ele tem 3 subdivisões, né, em manifestações clínicas nos pacientes. Ele é dividido de 3 maneiras. A primeira maneira é a hipersensibilidade. Para a gente pensar na hipersensibilidade que o glúten causa, como que seria isso? Quando você come qualquer substância, qualquer produto que tem glúten, isso depois de um tempo começa a te gerar dor de cabeça. A manifestação clínica não é na hora da alimentação, é após a alimentação. Então isso pode ser em 2 horas, isso pode ser no outro dia. Então o glúten pode causar hipersensibilidade. Você pedir um paciente que não está enxergando essas manifestações clínicas no corpo a parar de comer o glúten é bem difícil. Porque se ele estivesse sofrendo diarreia, né, se ele estivesse com a pele perplexa de alergia, ele ia parar no momento, ele ia entender. Mas com hipersensibilidade, não. A segunda forma que é subdividida essa manifestação do glúten é o paciente que é celíaco, tem intolerância mesmo, né? Intolerância ao glúten. É o paciente que come o glúten que pode levar ele a uma diarreia no momento, ou esse paciente pode ficar constipado. Ele fica 3, 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro para evacuar, né? Para fazer cocô, falar a verdade. E a última maneira da manifestação clínica dessa subdivisão do glúten é através da alergia. O paciente come o glúten e ele começa a empolar todo o corpo. O grande cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes é que se fecha a glote, esse paciente pode ir ao óbito. Mas se esse paciente faz perto de um socorro, então ele vai ser atendido rapidamente, prontamente. Então, gente, o glúten, ele é um produto que ele inflama o intestino, ele causa um processo inflamatório intestinal, levando as pessoas a doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo psoríase, tipo tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide. Ele piora muito a situação dos pacientes que têm doença autoimune, uma esclerose múltipla. Esses pacientes, né, que têm doença autoimune devem sim retirar o glúten. Eu tenho que fazer
um parênteses aqui, que os pacientes dizem sobre terrorismo, né? É um terrorismo nutricional quando a gente pede para retirar o glúten. Logicamente, uma vez ou outra que você for na casa de um amigo, num final de semana que você quer sair para jantar com sua esposa, você quer fazer uma alimentação à base de glúten, no restaurante que você foi não tem alimentação sem glúten, não tem problema nenhum. Agora, você viver no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde também, comendo uma farinha branca, comendo uma farinha refinada, isso vai te trazer um transtorno muito grande para o seu organismo. Vai trazer doenças inflamatórias muito graves para o organismo. Então evite de comer o glúten, né? Coma o glúten em maneiras que não há, no pressuposto que não tem jeito de você comer outra coisa. Aí você alimenta de glúten. Mas se você tiver a possibilidade de não alimentar do glúten, você retire o glúten do seu alimento, que você vai ver em 21 dias quais as melhoras que vão ter no seu corpo. Um outro aspecto do glúten é que você tem como comer sem o glúten. Existem as farinhas de amêndoa, existem as farinhas de arroz, a farinha de linhaça, farinha de aveia. Só que essas farinhas também não podem ser alimentadas em excesso. As pessoas acham que porque é feito de farinha de amêndoa eu posso comer sem culpa e come todo dia à vontade. Não, as farinhas em si para o corpo e para o organismo, elas não são boas. E o excesso dessas farinhas também vão aumentar o quê? A sua insulina. Podem fazer que você tenha diabetes tipo 2 no futuro. Então, a gente tem que ter cautela também para falar das outras farinhas. É melhor você comer um bolo com farinha de amêndoa ou farinha de arroz que você comer um bolo com farinha de trigo, sem dúvida nenhuma. É muito menos inflamatório para o organismo. E não é difícil de você cozinhar com as farinhas, né? As farinhas de amêndoa e de trigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Eu vou deixar o link nesse vídeo aqui da cozinha integrativa, que a cozinha integrativa é feita pela Marcela, né, minha esposa, que são alimentos sem glúten, sem lactose, receitas fáceis de fazer, pão, até salgadinho, pão de queijo, de batata doce, alimentos fáceis de fazer no dia a dia. Vou deixar o link aqui no final desse vídeo. Deixe o seu comentário se você gostou do vídeo e me siga nas redes sociais, Dr.Paulo Gustavo pelo Instagram. Falam muito sobre o glúten lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo.